Bem-vinda mais uma vez. Você ficou aí um tempo seu de estudo também, deu uma passeada. Dei. Tá ali e você só traz sempre grandes informações, gente. Hoje nós vamos falar, e você sabe que ontem estava aqui a mãe do Gabriel, que é um apresentador do Cozinha Amiga, e ela veio participar de uma gravação, enfim, ela estava me assistindo e ela viu a chamada, que a gente ia falar hoje o porquê que as doenças autoimunes, então, tem crescido, tem ficado mais frequentes. E ela me relatou um caso, tá? E falou, Carol, eu não posso perder. Então, um beijo, ela deve estar assistindo a gente. E ela, como tantas outras pessoas, não só em casos de alguém da família, mas todos nós corremos esse risco, não é isso? Exatamente. Ai, é tanta coisa para falar e a produção falou assim, 15 minutos. Ai, meu então Deus, não. Correr. Não, nós vamos conseguir falar tudo, vai dar tempo de tudo. E mandem perguntas. O que acontece? O sistema imunológico, eu até estava pensando como é que eu abordar isso. Olha só, quando você estava grávida do João, João bebezinho, quando ele estava com todos os órgãos dele já montadinhos, ele acabou de ser formado, naquele instante o corpo para e apresenta o João na sua barriga para o sistema imune dele, para que o sistema imune reconheça o que é próprio do João do não próprio. Então, o dia que você, de repente, tem um videozinho que vai passar, você, de repente, tem espeta o dedo e por aquele espeto entra uma bactéria, aí o seu sistema imune já sabe que tem que combater. Só que, gente, não é assim, espetou aqui, como é que o sistema imune faz? Você tem um tipo de célula muito fofoqueira, que se chama o macrófago. Então, olha só, bateu lá o espinho, foi lá, entrou a bactéria. Então, a bactéria tem na membrana dela uma informação que toda vez que o nosso sistema imune encontra essa informação, ele sabe, tem o que agredir. Então, essa célula aí, o macrófago, o que ele faz? Ele come e ele é um fofoqueiro. O que ele faz? Ele depois coloca um pedacinho da bactéria lá pra fora dele para mostrar assim, esse aqui é o inimigo, ó lá, aquele pedacinho vermelho. E isso, ele manda essa informação pro resto do corpo. Porque se assim o espetinho entrar no pé, o macrófago do pé sabe que tem que fazer a mesma coisa. Entendi. Isso, como é que é destruído? Na base de uma inflamação, porque inflamar é bom. O problema é quando, de repente, o nosso sistema imune perde essa, digamos assim, qualidade de reconhecer o que é próprio. Entendi. Pelo não próprio. E aí, como é que isso acontece? Por que isso acontece? Então, já foi bem ilustrado, se quiser parar tá ótimo, perfeito. Então é o seguinte, você tem um grande órgão que eu falo há anos aqui, que é o intestino. O intestino, ele tem que ser a barreira entre aquilo que você comeu e aquilo que vai ser absorvido. Perfeito. Hoje nós estamos com uma alimentação totalmente inadequada, principalmente estamos só desembalando e não estamos mais descascando. E tem muito aditivo alimentar e muitas toxinas e uma série de substâncias nesses alimentos que uma das coisas que elas fazem é diminuir enzimas digestivas. Aí você come proteína, não importa qual, mas tem algumas que nós sabemos que são de difícil digestão, outras até de não digestão. E aí você não consegue, com a enzima digestiva, quebrar aquele colar de pérola na pérola e vai parar no seu intestino algo estranho. Doutora Gisele, então, estava nos explicando quando a gente ingere aí algumas proteínas. E se você quiser colocar como você pensou no glúten? Com certeza. Então nós temos proteína. Veja bem, o trigo do lado dos Estados Unidos, Canadá e América do Sul, ele teve um melhoramento genético que aumentou muito essa proteína chamada glúten. Então ela é naturalmente de difícil digestão. E hoje o que nós comemos simplesmente tem 20 vezes mais glúten que antigamente. Então, gente, isso é uma delas. Mas o fato de você ter enzimas digestivas que já diminuem por conta disso, você passa a ter
uma dificuldade ainda maior. Entendi. E tem um slide que nós preparamos que está escrito permeabilidade intestinal. Então, você precisa ter uma integridade no seu intestino. E quem cuida disso, você vai ver que tem o próximo slide, vamos passando que é a nossa microbiota intestinal. Então, os pedreiros, gente, sinalizem isso, os pedreiros da nossa parede intestinal, eles têm que estar lá, que são as boas bactérias. Para a gente ter uma ideia, se você pegar o tamanho de uma quadra de tênis, essa é a extensão do seu intestino inteiro quando você estica. Nossa, gente. Então, nós temos um intestino compactado, como se fosse uma quadra de tênis na sua barriga. E do seu peso, Carol, magrinha como você é, de 1,5 kg a 2 kg são de bactérias no intestino. Caramba, bastante, hein? Para cada célula do seu corpo, você tem 10 bactérias. E elas estão o tempo todo brigando. Então, quem ganha essa competição que só tem um lugar para ficar? A do bem e a do mal. Quem ganha? Quem come. Então, as do mal, elas amam proteína. Elas são proteolíticas. Então, quando vem essa bendita dessa molécula grande de proteína não digerida, que vai parar no intestino, a má bactéria come, mata a do bem, fica sem pedreiro para consertar a parede do meu intestino e eu começo a ter buraquinhos, né? Por onde essa proteína vai lá e atravessa e cai na corrente sanguínea. E é ela que atrapalha todo o sistema imunológico? Por quê? Entrou um bicho. Entrou alguém que não deveria entrar. O que acontece? O sistema imune vai lá e atua. Aí entra a genética. Mas genética só conta 20%, 80% é meio ambiente. Então, o que acontece? A minha genética, nesse caso, se eu estiver para ter uma doença autoimune nas articulações, na hora que essa proteína estiver sendo combatida pelo meu sistema imune, depois ela não põe lá o anúncio, aviso, gente, ó, esse aqui é o inimigo, ela vai lá na sua articulação e começa a destruir. Só que com uma diferença, depois que você destrói a bactéria, acaba a inflamação. Só que quando isso começa, você começa uma inflamação crônica. E aí é que vem como lidar com isso. Em primeiro lugar, eu quero deixar aqui uma coisa assim muito clara. Tem conserto? Tem. Eu tenho exemplos no consultório fantásticos. A tal da tiroidite de Hashimoto, todo mundo tem. Porque você sabe que na hora que o corpo humano é apresentado para o seu sistema imune, a tireoide não é. Porque ela está numa cápsula. Então, quando você começa um processo inflamatório e ela começa a ser, digamos assim, aberta, o sistema imune, principalmente o glúten, ele confunde a sequência proteica do glúten com a sequência proteica da sua tireoide e começa a doença autoimune. Mas quando você tira, conserta o intestino das boas bactérias e come comida, gente, isso você tem. Tem um exame muito interessante que é no exame de sangue, que é para você verificar os anticorpos antitiroglobulina e antitiroperoxidase, que são já para você ver se você não está tendo ataque de anticorpos na sua tireoide. E quando você tira esse tipo de proteína e conserta o intestino e a alimentação, cai tudo. Eles caem. Gente, é impressionante. Doutora Gisele, então agora eu tenho um monte de perguntinha. E daqui a pouco tem pergunta do povo. Primeira coisa, quando você diz proteínas de difícil digestão, nós estamos falando de glúten e mais algumas outras? Sim. Os laticínios, a caseína, a caseína, que é a proteína do leite. Porque o seu leite materno tem 18% de caseína. O leite de outros bichos, como o da vaca, tem 82%. É muito maior. Não tem condição. A búfala que tem menos? Aí tem uns que tem menos. E aí a gente também está estudando por que justamente a da búfala não é tão alergênica, né? Outra coisa, milho. Tem gente que tem um problemão com a prolina da sequência proteica do milho, tá? E o trigo, o pior é que a gente está vendo agora que não é só o glúten. Tem tanta encrenca lá. E eu falo para todo mundo, se vocês pegarem a RDC14, você sabia que para cada 225 gramas de algum produto feito com farinha de trigo, você tem, lei, você pode ter 225 fragmentos de insetos?
Sério? Sério, tá lá. RDC14, gente, pode pegar. Você tá brincando. Não tô. Então, esse assunto é polêmico. E isso pode fazer com que, como isso é estranho ao seu corpo, quando chega no seu estômago, a parte histamínica dele é que vai fazer a produção de ácido clorídrico e você tem um baita de um refluxo e não sabe por quê. Puxa vida. Isso é criança também, a gente tá falando só de adulto, não. Agora eu já me lembrei de público infantil. Exato. Agora sim, carne, frango e outras proteínas de origem animal. São tranquilas. Tranquilas. São tranquilas. Dentro da quantidade certa. Exatamente, dentro da quantidade. E a do peixe sempre é a mais tranquila. O ovo. Isso. Proteínas do reino vegetal também. Apesar que existem pessoas que têm alergia à clara do ovo, porque o problema da alergia é a proteína. Então, a gema não é proteína. O que é proteína no ovo é a clara. E é por isso que a gente tem que ficar comendo muita clara à toa. Pra não ela não pode comer muita clara à toa. Eu conto pra ela que eu como muita... Então, vamos lá. Vamos pra perguntinha do público e a gente já volta pra... Eu vi que você deixou aqui, ó, garfo, eu quero que você prove uma coisa. Eu vou experimentar. Tá. Pra horta, hein, gente? Na tela, olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Vanessa, um beijo. Quais alimentos devem ser evitados, então, por quem tem uma doença autoimune e quem também não quer ter? Exatamente. Bom, primeiro, que se você quer ter uma boa saúde, você tem que ter uma boa alimentação feita de comida de verdade. O que é comida de verdade, gente? Comida que não foi industrializada, aquela que você compra na feira, tá? O arroz e o feijão podem ser considerados? Tem pessoas que têm alergia à lectina deles. Então, vamos falar bem assim nesse clima. Agora, por exemplo, o glúten é clássico em dermatite, aquelas dermatites horrorosas. Glúten com tireoide, parceiros íntimos, entendeu? Nossa. Então, existem... E lúpus? Também. Lúpus agora, por exemplo, a doença autoimune de diabetes tipo 1 é o leite. É a proteína do leite. É a caseína. Você colocou célula beta em destruição. Tá. Então, isso é a primeira coisa. E segunda coisa, gente, comer comida. Comida é comida, porque as nossas bactérias intestinais, elas é que sinalizam no meu corpo o meu sistema imune. Entendi. Então, se eu estou com o meu sistema imune pessoal em ordem, com boas informações, eu vou melhorar muito esse aspecto. E aí eu preciso dar fibra para aquelas criaturas. E o próprio organismo vai reconhecer o que é de fato bactéria e não o que é coisa boa do... Exatamente. Nossa, né? Exatamente. Porque o grande problema hoje é que a gente come a coisa errada todo dia, 3 vezes por dia. E não come comida de verdade. Esse que é o grande problema. Eu gosto que você fala uma coisa, doutora Gisela, quando a gente fala da retirada do glúten e tal, eu nunca me propus a fazer retirada do glúten, mas fazendo uma dieta low carb, sem querer, eu acabei tirando, porque ele não está em mais nada que eu consumo. E eu deixo para alguns momentos ali, um pão de um couvert e tal, e eu sempre lembro você contando que quando você está numa viagem, um lugar diferente, não há problema dessa saída, desse momento, né? Que seja uma coisa de momento. O problema é que quando faz parte da nossa rotina e do nosso estilo de vida. Exatamente. Que é isso que pega. E vocês reparem que quando você vai para a Europa, para o Oriente, você não tem essas reações justamente do glúten. Por quê? Porque ali o trigo não foi modificado. Entendi. É outra qualidade. É outra qualidade. Tem mais perguntinha para você. Olha lá, do público na tela. Obrigada, Elizabeth. Um beijo. E o vitiligo, quais cuidados devemos tomar? A mesma coisa. E um detalhe. É tão bonito porque eu fotografo quando chega e aí eu vou fotografando e ele repigmenta, gente. Sério? É uma coisa emocionante. Nossa, fiquei Então, aqueles tufos de cabelo que caem da alopecia ou alopecia, como chamam, né? E uma coisa importante, gente, quem tem uma doença autoimune, ela tem que ir no gatilho, ela tem que ir na causa. Por quê? Porque não tem só uma, depois vão aparecendo outras. Entendi. Então, é um telhado de vidro que a gente tem que cobrir. É um organismo suscetível à doença autoimune, exatamente porque aquela imagem lá sinalizou. Sinalizou e agora temos que tomar... O corpo inteiro tem esse resgate. Exatamente. Entendi. Nunca tinha pensado nesse negócio todo. Que coisa boa. Na tela, mais perguntinha. Olha lá, quem escreveu pra gente. Obrigada, Vanessa. Um beijo pra você. Tenho esclerodermia cutânea. O intestino tem relação? Probióticos são bem-vindos? Muito. Primeira coisa, tira o glúten, querida, porque, olha, é típico. E outra coisa... O probiótico, ele é fundamental para que ele faça o quê? Para que você coloque os bons e ele é quem vai sinalizar
para o seu intestino, toda a imunidade que ela tem que ser expressa, entendeu? Então, gente, probiótico é fundamental, inclusive em crianças, bebê recém-nascidos. Hoje a gente sabe que são, assim, até 12 bilhões de cepas você pode inocular. Como é que a gente dá para criança, por exemplo, que não pode ser em cápsula e tal? Você abre a capsulinha, põe no suquinho e elas tomam. E dá não o mesmo tem problema resultado. nenhum. Olha que legal. É muito bacana. Hoje a gente tem, assim, classes incríveis e é o que eu tenho mais estudado ultimamente. Então... Aqueles industrializados, enfim, mas que já são de farmácia, que você abre e coloca, também podem ser legais. Sim, pensa assim, quanto mais eu tiver de diferentes espécies, melhor. Essa é a grande dica. Tá. Boa, já me lembrei de um negócio. Então, é impossível, muitas vezes, um pronto ter tantas cepas mas juntas. Você tem alguns no mercado que tem até 5 famílias diferentes. É assim, quanto mais você puder pôr de gente diferente, melhor. Melhor, que é mais bactéria boa de famílias diferentes. Exatamente. Fazendo a força. Exatamente. Mais perguntinha, olha lá. Eu quero só ver que eu vou experimentar daqui. Júlia, um beijo. Minha tireoide está atacada. Como posso melhorar isso com alimentação? Eu não sei o que ela quer dizer com atacada, mas ela deve ter descoberto aí alguma coisa. Com certeza. Isso que eu falei, gente. Primeira coisa, tira os alimentos que são dessa... Por que eu falo para tirar não só o glúten? Porque não adianta você só tirar o glúten e continuar comendo um monte de coisa, que é um monte de aditivo alimentar, que vai continuar prejudicando as enzimas digestivas. Segunda coisa, cuidar do intestino. Uma das coisas que eu gosto muito, gente, isso aqui é batata Yacon. Tá? A batata Yacon, ela é para ser comida crua e não cozida, mas eu faço sauté. Aí nós fizemos uma brincadeira. E eu vou experimentar. E você vai dar uma provada, porque olha que interessante, ela é inulina pura. Deixa eu tirar essa daqui, pegar essa, porque ela é tão... E você sabe que ela é considerada batata do diabético, né? Pega esse pedacinho. Ela não tem nada de... Não, você comendo 100 gramas dela antes do almoço, antes do jantar, você diminui a glicemia enormemente. E só que é sobremesa pra mim. Não é? E ela sauté, tá lá no livro que eu fiz com o Renato, é uma delícia. Sauté é fantástica. E ó, só pra encerrar... Batata doce roxa. É bom mesmo. Os centenários de Okinawa é o café da manhã deles do dia a dia. Então, gente, tá aí o recado. Deu a dica. Dei a dica. Você é maravilhosa. E vitamina D que a gente não falou. Pois é, então nós vamos deixar isso pra próxima? Vamos? Vamos falar de vitamina D com a doutora Gisela. Escrevam aí nas redes sociais. Bombou. Só vou dizer uma coisa. Você é muito 10% do nosso genoma, do nosso DNA depende de vitamina D. 10%. Será que eu não estou... Ela vai voltar. Ela vai. Olha, ela é fantástica, sou fã de carteirinha, minha amiga pessoal, eu falo com muito orgulho, porque bater papo com ela é um negócio de louco. Vai lá para você ter mais informações, a doutora Gisela é totalmente acessível, no site gisela.clinicasavioli.com.br, gisela.clinicasavioli.com.br e lá no Insta, @GiselaSavioli, @GiselaSavioli. Grande parte dessas aulas estão nos livros que ela tem escritos, que é um melhor que o outro. Quer dizer, são todos melhores que todos. É muito bom. Obrigada. Adorei. Tava com muita saudade.